Olá, meus amigos, que alegria mais uma vez estar com vocês nesse ambiente tão bonito, esse ambiente que com certeza vai nos ajudar a juntos fazermos a nossa meditação de hoje. E a nossa meditação é sobre o tema da misericórdia. Jesus Cristo nos queria misericordiosos. Ele inclusive dizia que os misericordiosos serão aqueles que vão possuir a terra junto com os mansos. Pois bem, o que acontece com a misericórdia? A misericórdia, ela é um avanço na situação dos povos. Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, eu não sei se você se recorda, ele disse assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Essa lei era uma lei antiga, era a lei chamada de talião, olho por olho, dente por dente. E no Sermão da Montanha, nosso Senhor Jesus Cristo revoga essa lei, ela já não vale mais. E é surpreendente que Jesus Cristo, ele fizesse isso, porque 200 anos antes, no livro do Eclesiástico, já aparecia essa mesma revogação, a revogação da lei de talião. É verdade, é bem verdade que a lei de talião, por sua vez, já tinha sido um avanço. O avanço o quê? Da proporcionalidade da ofensa e da reparação. Então, olho por olho, dente por dente. Agora, Jesus Cristo nos diz que não deve ser o olho por olho, o dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Pois bem, vamos entender um pouquinho do que se trata essa misericórdia. A palavra misericórdia, ela vem de duas outras palavras. Vem da palavra miséria e da palavra coração, que em latim é corde. Pois bem, miséria e coração. É o coração que é capaz de se condoer, o coração que é capaz de se comover diante da misericórdia dos outros. E nosso Senhor Jesus Cristo, quando explicou essa ideia, explicou com uma parábola insuperável. É uma parábola em que aparece um homem, um servo, que devia ao seu senhor 10.000 talentos. Era uma quantia enorme, uma quantia, a bem dizer, impensável. Nosso Senhor Jesus Cristo, nessa parábola, exagerou precisamente para que nós víssemos que, diante de Deus, nós sempre temos muitas dívidas, os nossos erros, os nossos pecados. Pois bem, esse homem foi até o seu senhor, a quem ele devia tanto, e pediu que lhe desse um tempo. Tem paciência comigo e eu te pagarei a dívida. Não iria pagar essa dívida. Essa dívida, mesmo que trabalhasse pelo resto da sua vida, que fizesse muitas coisas, nunca conseguiria pagar essa dívida. E o seu senhor, um homem misericordioso, o que fez? Perdoou a dívida. Perdoou a dívida e aquele homem sai de lá contente. Mas a parábola continua. Nosso Senhor conta que esse homem, saindo de lá, encontrou um colega que lhe devia 100 denários. Era bastante dinheiro também. O denário era a moeda, a paga diária de um dia de serviço. Então, 100 denários seria o salário de 100 dias. Seria alguma coisa para nós, nos nossos dias, 3 meses de trabalho. É bastante dinheiro. E esse colega que lhe devia isso, pediu que tivesse paciência com ele. As mesmíssimas palavras que ele tinha usado em relação ao Senhor. Tem paciência comigo e eu te pagarei. E aquele homem diz não. E manda prender aquele seu servo. A parábola continua e diz assim, que os amigos, os outros empregados,
foram dizer ao Senhor o que tinha acontecido. E aquele senhor ficou bastante desagradado. Chamou aquele servo e disse: eu não te perdoei. Eu não te perdoei tudo. Você não deveria ter feito a mesma coisa com o teu colega? E mandou prender esse servo. Esse servo que não era misericordioso. Esse servo que tinha um coração duro, um coração endurecido. Pois bem, vamos nos perguntar, será que nós somos misericordiosos? E para a gente entender essa lição da misericórdia, só existe um jeito. Lembrar que nosso Senhor é misericordioso conosco. Lembrar, perceber que se as outras pessoas às vezes podem nos ter ofendido, se as outras pessoas podem nos dever alguma coisa, muitíssimo mais nós devemos para Deus, nosso Senhor. Então, como é importante que a gente saiba perdoar as ofensas, que a gente saiba passar por cima, que a gente saiba ter um coração misericordioso. É difícil? Sem dúvida que é difícil. É muito difícil. Repara, quando a gente reza o Pai Nosso, chega um momento em que nós dizemos assim: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É muito sério isso. Nós deveríamos, de alguma maneira, ter uma espécie de frio na espinha nesse momento, porque é fundamental que Deus nos perdoe. Se Deus não passar por cima dos nossos erros, dos nossos pecados, se Deus não nos perdoar, para nós católicos, no sacramento da confissão, como nós vamos poder chegar no céu? Pois bem, Deus nos perdoa de 10.000 talentos, muita coisa. Como que Deus vai perdoar se nós não sabemos perdoar os outros? E aqui é uma espécie de grande problema para todos nós, porque a gente volta ao início, a gente volta ao olho por olho, dente por dente. E a gente às vezes não perdoa uma injúria, não perdoa uma desfeita, quando nós teríamos que pensar: Deus, nosso Senhor, me perdoou de muito mais. Mas é comum a gente ouvir, e também cada um de nós, também nós sacerdotes, sentimos isso. Na hora de perdoar, nós pensamos assim: é muito difícil perdoar. De fato, meu irmão, minha irmã, é muito difícil perdoar. Aliás, nós sozinhos não conseguimos perdoar. Nós precisamos de uma força que vem do alto. Nós precisamos que Deus nos ajude a perdoar. Tem uma frase do Catecismo da Igreja Católica que eu gosto muito. Eu sei ela quase de memória, mas exatamente para não me equivocar, eu queria ler para vocês. É a pergunta, ou melhor, o número 2843. E nesse número, o Catecismo diz assim: é no fundo do coração onde tudo se ata e se desata. Não está em nosso poder deixar de sentir e esquecer a ofensa. A gente queria esquecer às vezes, na verdade. Parece que a gente não consegue. Não está em nosso poder. Consola muito ouvir isso. Mas na continuação: mas o coração que se entrega ao Espírito Santo muda a ferida em compaixão e purifica a memória, transformando a ofensa em súplica de intercessão. Vamos fazer isso. Vamos fazer exatamente isso que nos diz o Catecismo. Pedir ajuda a Deus. Pedir ajuda ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E pedir ajuda àquela que é Mãe de Misericórdia. Eu desejo para todos vocês uma excelente semana. E com certeza, a sua, a minha, será melhor, será mais feliz se nós tivermos a coragem de perdoar. E quando nós não conseguirmos, vamos pedir ajuda a Deus Nosso Senhor, que com certeza vai nos dar a força necessária para que a gente consiga perdoar, para um dia depois também podermos estar com o Senhor, que está disposto a sempre nos perdoar.